Em 2017, as 4 principais agências de olheiros classificaram Marvin Bagley como o melhor prospecto do ensino médio no país. Ainda mais impressionante, a ESPN deu a ele uma classificação astronômica de 98. Bagley se juntou a um seleto grupo de jogadores na história que receberam nota 98 ou mais dos olheiros. E na época de se formar no ensino médio, não havia dúvida na mente de ninguém de que esse cara é um talento de geração, o melhor jogador consensual de sua classe, uma futura superestrela destinada ao sucesso. Então, ele não apenas caiu um pouco no draft, mas aos 25 anos, ele se tornou um reserva. O cara jogava 8 minutos por partida nos Wizards, antes de levar seu talento para Memphis. Você ouviu corretamente? Os incríveis Wizards de Washington jogam apenas 8 minutos por partida. Se você não consegue minutos na pior equipe da liga, ainda merece estar na NBA? Como vai, pessoal? Hoje vamos dar uma olhada detalhada em como uma das perspectivas mais aguardadas da NBA se transformou nisso, um completo motivo de riso cuja carreira foi assolada por problemas nos tribunais e todo o drama desnecessário fora dele. Todos sabemos o que ocorreu no draft de 2018, quando Sacramento selecionou Marvin Bagley com a 2ª escolha geral, à frente de Luka. Mas acredite ou não, as dúvidas sobre Bagley começaram bem antes, ainda em Duke. Os números e conquistas de Bagley sugerem que ele é um dos prospectos mais promissores de todos os tempos. Primeira equipe em todos os aspectos, um All-American unânime, o jogador e novato do ano da Atlantic Coast Conference, liderando sua conferência em pontos, rebotes e percentual de arremessos de campo. Bagley, que simplesmente se destacou física e atleticamente mais que qualquer um no ensino médio, descobriu que a faculdade também foi fácil. Mas, ao mesmo tempo, para um homem que parecia invencível, suas fraquezas começaram a aparecer. Um olheiro foi citado dizendo: seu jogo no poste baixo precisa melhorar, assim como seu arremesso de fora. Apesar de ser um ótimo reboteiro, isso se deve mais à sua pura atleticidade do que aos seus fundamentos de rebote. Ele não é um verdadeiro protetor de aro. Acontece que este olheiro acertou em cheio, porque todos esses são sinais de alerta. A falta de ofensiva e fundamentos significa que seu jogo provavelmente será menos adequado para a NBA comparado a alguém mais habilidoso. Ironicamente, Bagley não tem saco. É principalmente por isso que DeAndre Ayton foi escolhido antes dele, já que seu jogo era visto como mais polido e refinado. Há também esse fato interessante que descobri recentemente que me deixou curioso. Duke produziu mais de 100 jogadores da NBA ao longo da história de seu programa de basquete. Isso é como o 3º maior entre todas as faculdades, mas eles nunca produziram um único jogador mais valioso nunca. Grant Hill foi o ex-aluno de Duke mais próximo de ganhar, terminando em 3º na corrida para o jogador mais valioso em 1997. Apesar da proeminência do basquete de Duke, seu sucesso se deve ao sistema e ao recrutamento de jogadores que se encaixam no estilo de jogo imaginado por eles. Marvin Bagley parecia fenomenal em Duke porque ele era o jogador perfeito para o sistema deles e o tipo de homem grande que se beneficia muito da construção do elenco deles. Lamentavelmente, nos últimos anos, a maioria dos jogadores de Duke que ingressam na NBA tem fracassado mais do que obtido sucesso. Eles acham difícil se adaptar quando o time não é construído para complementá-los. Além disso, a estatura física de Bagley também se tornou um ponto de crítica. Por exemplo, ele tem 2,08 metros descalço com uma envergadura de 2,16 metros bem abaixo da média dos pivôs da NBA. Ele era magro e abaixo do peso, então o domínio físico absoluto que demonstrou na faculdade não se traduziria para os profissionais. Apesar disso, ele mostrou potencial suficiente para ser selecionado como a 2ª escolha, já que os olheiros previram que ele se tornaria um jogador semelhante a Blake Griffin ou Amar'e Stoudemire. Não é preciso dizer que essa foi uma projeção muito otimista. O draft de 2018 foi uma anomalia positiva. Muitos jogadores que se tornaram pilares da liga hoje vieram dessa classe.
O que é ainda mais intrigante é que muitos jogadores entraram e produziram imediatamente. Desde a pontuação perfeita e criação de jogadas de Luka e Trae, até a presença de DeAndre Ayton no garrafão. E sistema de gestão de armazéns, entre outros, foi o primeiro desta classe a ganhar o jogador mais valioso. Todos os 5 primeiros escolhidos tiveram um impacto positivo em suas equipes de uma forma ou de outra, exceto pelo próprio homem. Imediatamente após sua estreia na NBA, ele se juntou a uma versão muito desorganizada do Sacramento Kings, o que não te diz muito porque eles estão sempre desorganizados. Esta versão dos Kings, em particular, estava passando por uma fase de reconstrução, pois eles acabaram de recrutar De'Aaron Fox no ano anterior, juntamente com uma série de escolhas altas no draft, com as quais ainda estavam experimentando. Na estreia de Bagley, Buddy Hield foi o cestinha dos Kings. Quando Buddy Hield é a primeira opção em uma equipe, geralmente indica que o time ainda está tentando se entrosar. Para Bagley, seus números brutos sugerem uma boa temporada, marcando 15 pontos por jogo em 25 minutos saindo do banco. Isso não é ruim, mas seu impacto foi muito negativo, como evidenciado por seus números ajustados dentro e fora de quadra. Ainda pior que não foi mencionado é o quão horrendo ele foi defensivamente. O cara parecia totalmente perdido em relação a rotações, consciência de posicionamento e timing de reação. Ele não pode mais superar e saltar mais alto que seus oponentes quando a maioria dos centros são maiores e mais fortes do que ele. Sem suas vantagens atléticas, tudo o que resta é um jogador sem habilidades, exceto para enterrar a bola. Talvez os olheiros estivessem certos afinal, e ele tinha um longo caminho a percorrer antes de poder contribuir para a vitória. Infelizmente, Sacramento não era o melhor lugar para seu crescimento. Depois do seu primeiro ano como profissional, os Kings reformularam sua equipe técnica, surpreendendo muitos. No verão de 2019, Vlad Divac, gerente-geral dos Kings, demitiu o técnico Dave Yeager após terminar com um recorde de 39-43. Curiosamente, na época, esse foi o melhor recorde dos Kings desde 2006, e Yeager parecia estar progredindo com essa jovem equipe. Vlad, ninguém duvidaria do desenvolvimento de jogadores de Yeager, pois ele tinha uma ótima equipe de treinadores o apoiando. O que acontece com o resto do grupo? Sabe, faz sentido, sabe? Eu quero que meu treinador esteja bem ao meu lado e podemos falar sobre a equipe e o que está lá fora, para melhorar nossa equipe. Eu quero que meu treinador esteja na mesma página, sim. Substituindo-o por Luke Walton, com novos assistentes e um plano de jogo que preferia que os Kings jogassem de maneira mais acelerada, aproveitando suas pernas jovens para superar os adversários. Em teoria, parecia um bom plano, exceto que Bagley sofreu uma fratura grave no polegar e depois uma lesão no pé. Combinado com a pandemia de doença do coronavírus, foi um segundo ano caótico para Bagley, que apareceu em apenas 13 jogos. Seu segundo ano prejudicou muito o seu desenvolvimento. Agora é onde as coisas saíram do controle. Com sua carreira já prejudicada por lesões, piorou ainda mais quando seu relacionamento com a organização azedou. Começou com um simples tweet do pai de Marvin Bagley. Por favor, troquem Marvin Bagley o mais rápido possível. Com amor, Coach Bagley. Isso aconteceu logo após os Kings perderem para os Rockets e Bagley não ter tido muito tempo de jogo. Não foi apenas um tweet aleatório. As frustrações de Bagley estavam fervendo e finalmente vieram à tona. Sua falta de minutos, junto com o fato de ser constantemente colocado no banco no quarto período, o levaram ao limite. Em sua terceira temporada, seu papel na equipe estava diminuindo, pois ele não se encaixava bem no jogo dominado pelos armadores dos Kings. Você imaginaria que um cara como ele se sairia muito bem no pick and roll com 2 armadores de elite, mas ele só conseguiu 1.05 pontos por posse de bola como o homem de rotação, o que o colocou no percentil 39. Suas dificuldades vêm de sua incapacidade de agir quando vê um defensor. Ele literalmente só prospera quando pega a bola bem na cesta, mas qualquer coisa além disso, fora de 3 pés, Bagley não consegue comprar uma cesta para salvar sua vida. Não se fala em passar a bola, ele nunca teve boa visão de jogo. A intertemporada de 2021 foi crucial não só para Bagley, mas para toda a turma de 2018. Era o prazo para estender seus contratos de novato, mas ele não chegou a um acordo com os Kings.
Após uma longa e prolixa negociação de idas e vindas, Bagley queria muito mais dinheiro do que o esperado. Na verdade, os Kings nem tinham certeza se queriam mantê-lo, preferindo esperar mais uma temporada para ver se ele melhorava. Foi uma decisão inteligente, uma das poucas decisões inteligentes que os Kings tomaram. Mas aí tudo piorou ainda mais. Antes da estreia da temporada, os Kings informaram Marvin Bagley que ele não jogaria. Então Bagley contou ao seu agente, Jeff Schwartz da Excel Sports, que rapidamente foi ao Twitter fazer essa declaração. Sacramento informou a Marvin Bagley que ele não está na rotação da noite de abertura, o que é totalmente desconcertante. É evidente que não tem planos futuros para ele, mas recusaram negócios no prazo final do ano passado e neste verão devido ao valor. Ao contrário, decidiram recontratá-lo, mas não escalá-lo, contradizendo completamente o argumento sobre seu valor. Este é um estudo de caso sobre a má gestão da organização dos Kings. É compreensível a frustração do agente de Bagley, pois se Bagley não recebe, ele também fica sem pagamento. Bagley registrou DNPs em 12 dos seus 13 primeiros jogos da temporada. E é óbvio que ele não fazia mais parte do futuro dos Kings, nem do presente. Por outro lado, foi culpa do próprio Bagley que ele saiu da rotação. Antes disso, no campo de treinamento, Rashawn Holmes o estava superando de todas as pessoas. Não é como se ele tivesse perdido seu lugar de titular sem motivo. Bagley não tinha qualidade suficiente para a rotação, e os treinadores desistiram dele. Ser superado em habilidade pelos adversários é uma coisa, ser superado em esforço é outra. Na verdade, seu relacionamento com Luke Walton ficou tão ruim que ele se recusou até mesmo a entrar no jogo quando foi convocado. O Marvin recusou entrar em... Novamente, eu não vou entrar em qualquer coisa que aconteça dentro do nosso grupo, isso fica entre o nosso grupo. Foi neste ponto que o tempo de Bagley em Sacramento acabou. E com a chegada de Domantas Sabonis, Bagley se foi até o prazo de trocas. Ao longo dos anos, Bagley teve principalmente baixos, mas sua breve passagem por Detroit foi um tanto otimista. Por um breve período, ele ressurgiu e foi recompensado com um contrato de 37 milhões por 3 anos. Apesar de suas fraquezas, Bagley se esforçou para simplificar seu jogo e cumprir seu papel. Junto com o jovem e ascendente armador Cade Cunningham, Bagley se tornou uma grande ameaça de lobby e com seu esforço defensivo aumentado, ele fez melhorias impressionantes. Pela primeira vez em sua carreira, Bagley não era mais um peso para sua equipe, embora fosse uma equipe horrível, mas ainda assim uma equipe. Apesar de seus esforços, no entanto, ele ainda não era um cara em quem os Pistons acreditavam. Claro, ele teve alguns bons momentos, até mesmo ótimos momentos, mas o que o tornou ainda mais valioso foi seu contrato amigável, que o transformou em uma peça de troca muito atraente e muito acessível. Qual equipe aceitava jovens promessas sem perspectiva? Os Wizards, claro. Em DC, sua carreira apodreceu no final do banco, pois ele jogava 8 minutos por jogo, de longe o menor tempo de sua vida. Mesmo com uma troca para os Grizzlies, um time de playoffs, Bagley ainda teve dificuldade para entrar na rotação. Do lado positivo, quando ele teve minutos nos playoffs, ele fez um ridículo 8 de 8 em campo, numa derrota de 51 pontos. Poderia este ser um ponto de virada na carreira de Bagley, provando que ele é capaz de contribuir mesmo contra a melhor defesa da NBA? Ou é apenas mais um fogo de palha, como já vimos tantas vezes? De forma hilária, esse foi seu primeiro jogo de playoffs da carreira. Os dias em que se esperava e sonhava que Bagley correspondesse às expectativas geracionais já se foram há muito. Conformamo-nos que ele nunca será uma estrela e talvez nem volte a ser um jogador titular. A expectativa agora é por quanto tempo Marvin Bagley pode permanecer na NBA. Então, qual é o legado de Marvin Bagley? Na verdade, ele sempre será lembrado como o fracasso escolhido logo antes de Luka Doncic. Vlade Divac disse que tomou essa decisão porque já tinham De'Aaron Fox e precisavam de um pivô. E o pai de Luka pode estar envolvido, pois não tinha um bom relacionamento com ele. É uma teoria estranha, mas talvez ele realmente acreditasse que Bagley era o melhor prospecto do mundo. Isso traz um cenário engraçado de e se? Se os Kings tivessem recrutado Luka, eles também o teriam negociado com os Lakers?
Conhecendo os Kings, provavelmente sim. É difícil dizer que houve algum momento brilhante na carreira de Bagley, pois desde que ele pisou na quadra da NBA, era nítido que estava em desvantagem. Suas vantagens de ser um centro de alta energia, energético e atlético têm sido ineficazes em uma era que exige outras habilidades para prosperar como um grande homem. Você precisa arremessar, driblar, passar ou defender a pintura, pelo menos uma dessas coisas. Você precisa de algum tipo de habilidade adicional se quiser manter seu lugar na liga. Bagley nunca desenvolveu essas habilidades rápido o suficiente, combinado com sua miríade de lesões no pior momento possível. Tudo isso levou à sua queda final e seu fracasso em ter sucesso no nível da NBA. E então, pessoal, o que vocês acham do grande Marvin Bagley? Você consegue imaginá-lo sendo um membro valioso em qualquer equipe? Ou até mesmo um futuro jogador de rotação? Ou você vê ele saindo da NBA quando o contrato dele expirar em 2026? Ou você vê ele saindo da NBA quando o contrato dele expirar? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Espero que tenham curtido o vídeo. Como sempre, vejo vocês na próxima. Paz!